O que te faz levantar da cama todos os dias? Tem gente que não sabe responder isso. Mais uma edição do Pode Acelerar. Comigo dessa vez aqui uma das maiores empreendedoras desse Brasil, uma mulher que eu admiro demais, doutora Carla Sarni. Seja muito bem-vinda ao Pode Acelerar. Marcos, que prazer poder estar aqui. E olha, eu vou te dizer uma coisa, a admiração é recíproca, viu? Você aí praticamente é um dos maiores preparadores, né, e incentivadores do empreendedorismo brasileiro e que forma empreendedores de alta performance. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, doutora. Conta pra gente, né, hoje sobre os seus negócios, alguns números você pode abrir para que as pessoas possam te conhecer mais e entender o tamanho do jogo que você está jogando hoje, o impacto que você está gerando no Brasil, né? Porque você tem aí centenas de franqueados, marcas de sucesso, uma história empreendedora tão linda. Conta pra galera um pouquinho sobre a doutora Carla Sarni. Olha, acho que muita gente já conhece a minha história aí, né, pelo Brasil. Eu tenho uma história bem diferente, eu e meu marido, porque quando sai alguma entrevista nossa, alguma coisa dizendo do 0 a 700 franquias ou de Pitangueiras para Harvard, realmente é verdade. Eu e meu marido, nós viemos do nada, né? Convido as pessoas aí a procurarem na internet, conhecerem um pouquinho mais da nossa história, mas a gente hoje, nós estamos de um tamanho, Marcos, que a gente tem aí entre colaboradores diretos e indiretos 12 mil pessoas. Hoje eu estou como CEO do Grupo Salos, para as pessoas entenderem o que é o Grupo Salos, é a maior holding de saúde e bem-estar do Brasil. Debaixo dela tem 8 empresas, 3 delas são franquias. Acho que a mais conhecida e a minha primogênita é a Sorridentes Clínicas Odontológicas. Hoje com 450 lojas em 20 estados e com a marca de 6 milhões de clientes. Uau, uau, parabéns, doutora. Depois eu tenho a minha segunda filha no franchise, que é uma marca que eu comprei em 2018, ela já existia em 5 anos, da qual eu tenho a queridíssima atriz Giovanna Antonelli como sócia, né? Até a Giovanna é exatamente aquilo que a gente vê na TV, uma parceria que deu super certo, ela é altíssimo astral, entende bastante de marketing, né? Ela respira isso. E a gente se juntou em 2018, em 2019 eu estruturei a empresa. Em plena pandemia, Marcos, em fevereiro de 2020 eu comecei a expansão, saímos de 13 lojas e já batemos aí o número de 265 unidades. Isso só na Geolaser, né? Só na Geolaser. Eu tive a honra de dar uma palestra para os franqueados da Geolaser, que trabalho incrível, né? E que, por sinal, o pessoal arrasou. O pessoal queria levar o Marcos para casa deles. Ele é tudo que eu preciso para resolver todos os meus problemas. Foi fenomenal a sua participação, né, na nossa convenção anual e agregou muito valor e foi acima das expectativas para todo mundo. Obrigado, doutora. E você com números tão expressivos, generosamente está aqui para compartilhar conhecimento com os empreendedores, né, com os empresários. Então, assim, em nome de todo mundo que vai nos ouvir e assistir, eu sei que a gente vai trazer muitas reflexões incríveis. Muito obrigado pelo seu tempo, viu, doutora? Imagine, eu que agradeço, né, pela oportunidade. Acho que aqui é um recado para todos, acho que empreender no Brasil é para os fortes, né? Não é para qualquer um, e acho que quanto mais a gente puder fortalecer o empreendedor brasileiro, fortalecer o empreendedorismo como um todo, porque é país rico, né, Marcos? Nós sabemos que países ricos são países que empreendem, são países que fomentam o empreendedorismo, porque, né, sem empreendedores não há empregos, sem empregos não há empreendedores, então acho que é um casamento que dá super certo e que gera emprego e que gera receita para o país, que faz a economia andar. Eu sou uma empreendedora raiz, eu falo que eu não sou uma empreendedora de palco, né? Eu nunca empreendi por livros, eu sempre empreendi pelo amor ou pela dor. E contando aí um pouquinho sobre os meus negócios, a minha primogênita é a Olhar Certo, a primeira rede de clínicas de oftalmologia no Brasil, onde nós já estamos aí com quase 20 unidades,
Até o início desse ano, a gente operava os pacientes em hospitais locados, mas agora nós já construímos nosso próprio hospital. Até inaugurei agora em maio de 2021 o Mira, né, em Moema, na rua Maracatins, um mega hospital de oftalmologia, onde nós estamos trazendo aí oportunidade para as pessoas poderem voltar a enxergar. Aqui, Marcos, tem uma coisa interessante que é assim, as minhas 3 franquias, elas nasceram com um propósito, né? Todas elas nasceram por algo maior do que o dinheiro. A Sorridentes nasceu porque eu sempre acreditei que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos, né? Depois, com a minha união com a Giovanna Antonelli, nós duas acreditamos que saúde e bem-estar, que o bem-estar tem que ser para todos, as pessoas têm que ter o direito de se sentirem belas, de se cuidarem. E ao olhar certo, né, mais de 70% das pessoas que ficam cegas jamais seriam cegas se tivessem tido um direito a um tratamento oftalmológico sério. Todo mundo um dia vai ter catarata, é a cirurgia mais feita no mundo, só não vai ter quem morrer cedo. Então as pessoas que têm uma catarata avançada, eu falo que elas vegetam, né? Elas caem, elas se machucam, elas não assistem televisão, elas têm dificuldade até de ver a própria família. A gente operou uma senhora que ela fez um vídeo, pessoal, que me marcou muito. A gente perguntou para ela qual era o seu maior sonho e ela respondeu que era enxergar o rosto dos netos. Nossa, que lindo. Lindo. E na cirurgia de catarata você sai da cirurgia enxergando. Então, eu falo que o dinheiro que eu ganho hoje é consequência de tudo aquilo que eu e meu marido, a gente vem semeando ao longo dos últimos 26 anos. Este ano eu estou buscando um faturamento de 1 bi. Yes, vai dar certo, vai dar certo. Que eu tenho conhecimento, pessoal. Eu sou a única franqueadora no Brasil que não fechou nenhuma loja em 2020. Durante a pandemia. Durante a pandemia, abri 92 novas unidades, gerando milhares de emprego, e eu tive redes que cresceram, como a Olhar Certo cresceu mais de 300%, a Geolaser 200% e a Sorridentes 47% em cima de meio bi de faturamento. Então, a gente está na contramão de todo esse processo. Este ano eu tenho empresa crescendo já 727%. Eu já abri em 6 meses de 2021 mais lojas do que eu abri em 2020 inteiro. Sensacional. Doutora, você falando aqui, eu detectei 2 momentos, tá? Um momento que você falou dos seus números e eu vi muito carinho, muito orgulho, mas quando você falou do seu propósito, do seu impacto social, a sua fisionomia ela ficou mais alegre, mais orgulhosa e sabe, a sua energia evoluiu mais ainda, né? E às vezes o empreendedor ele acha que essa questão de você empreender por verdade, por coração, por propósito é uma balela, né? É uma conversa fiada que dizem por aí, que o negócio é só para dar dinheiro mesmo. E não é, né? Eu acho que o dinheiro ele tem que ser um meio, não um fim, né? Sim. E quando você se sente carregando um propósito, eu já percebi isso, pessoas de propósito, elas ficam menos cansadas, né? Você acorda, você compartilhou comigo, a gente estava batendo um papo, que você acorda às 6 da manhã, você machucou o pé, e você está cumprindo a sua agenda, inaugurando loja. Você falou para mim que estava com o Nigo, o irmão dele, inaugurando loja, né? Que eles são franqueados da Geolaser, grandes amigos nossos, né? A gente faz parte do mastermind lá, do Nigro, do Joel. E você com o pé machucado, com esse sucesso todo, você está fazendo acontecer. Porque eu também, esses dias agora, tem uns 3 meses, eu ministrei uma turma do Acelerador Empresarial, não sei como, foi Deus. Porque eu fiquei com uma gripe violenta, eu tomei corticoide na veia durante a madrugada, não consegui dormir, e eu fui lá e fiz o que eu tinha que fazer, né? Eu não precisaria fazer aquilo, mas parece que o propósito fala mais alto, né? Sim. E aí parece que você tem um motor interno que te faz entrar em ação e aquele combustível não acaba e você vai fazendo, né? Acertando, errando, evoluindo, fazendo acontecer. Então eu queria ressaltar a importância de você, não mais do que traduzir em palavras o seu propósito, sentir no coração que você está gerando um impacto no mundo, né? Porque toda empresa ajuda as pessoas a realizarem os seus sonhos. Olha, né? Marcos, nós somos amigos já há um bom tempo. Verdade. Né? Estivemos juntos, né? Eu já tive a honra aí de participar
de alguns eventos seus, e eu falo que nós somos pessoas que acordamos para fazer o que tem que ser feito, né? E não só aquilo que a gente gosta, e extremamente disciplinados, né? Tem gente que acorda para fazer o que gosta, e eu falo que a vida não toca dessa forma, né? A banda não toca dessa forma. Você mesmo falou, Carla, entreguei extremamente gripado, hoje você está com o pé machucado, cumprindo a sua agenda à risca. Então, você fala muito, né? Eu acompanho muito o acelerador, todos os vídeos que você grava, e a gente vê lá, né, que você fala exatamente sobre isso, o que a mente humana é capaz de fazer, né? Fazer o cara entregar, o cara realizar. E eu falo uma coisa muito nas minhas palestras, que é o que te faz levantar da cama todos os dias. Tem gente que não sabe responder isso, né? Eu faço essa pergunta, às vezes numa palestra minha, a pessoa vira para mim e diz assim, doutor, eu não sei. Mas eu falo, se você não sabe, você tem que descobrir. E é triste quando alguém fala assim, eu saio de casa para ganhar dinheiro. Ok, mas o que tem por trás desse dinheiro? Né? O que você está agregando na vida do outro? Né? Por que o seu negócio existe? Por que você está empreendendo? Eu tenho muito claro para mim, Marcos, por que as minhas empresas foram montadas? O que elas estão buscando? Qual é o propósito, né? Quais são os valores dela, a missão? Muita gente empreende por osmose e depois a pessoa não sabe por que o negócio não dá certo. Porque quando a gente tem paixão pelo que a gente faz, exatamente aquilo que você falou agora, a gente não mede esforços. É maior do que o dinheiro, né? O Marcos ir resfriado, desenvolver empreendedores, eu vir aqui machucada, não tem nada a ver com dinheiro, né? É a gratidão que a gente tem de poder estar numa posição de ajudar os outros, desenvolver outras pessoas. E é isso que muita gente não entende, mas deveria entender, porque o propósito pode te levar a lugares que nunca ninguém foi. E o tamanho da sua prosperidade vai ser proporcional ao tamanho do seu impacto. Quanto mais pessoas você ajuda, quanto mais pessoas você transforma, maior vai ser a sua conta bancária. Com certeza. E aí, eu queria trazer uma pergunta para você, doutora. Olhando para todo esse sucesso, né, da sua holding, com marcas de muito sucesso, décadas já empreendendo, né? Você consegue pescar alguns elementos, talvez 2, 3 pontos-chave, que são muito importantes para quem tem uma empresa? Sabe, a pessoa está lá com a sua empresa com 10, 20, 50, 100 colaboradores. Como que você acha que tem que ser a postura dela dentro da empresa? E o que são 2, 3, alguns pontos-chave que são primordiais para que o negócio vá crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo? Marcos, adorei sua pergunta. Quero até fazer um gancho aqui. No ano de 2020, eu ganhei o prêmio de empreendedora do ano. Só 2 mulheres ganharam este prêmio no Brasil. Eu e a Luísa Trajano há 15 anos atrás. E muita gente me fez essa pergunta que você está me fazendo agora, né? Eu acho que a primeira resposta que eu tenho aqui, que muita gente pergunta, o que eu preciso fazer para ter sucesso? Não importa se você é um empreendedor, um médio empreendedor ou um grande empreendedor. Acho que a primeira coisa faça o que os outros não estão fazendo. Na vida a gente pode pertencer a 2 times, ao time dos mais ou menos ou ao time dos bons. Mais ou menos ele come mais ou menos, mora mais ou menos e só reclama da vida. E os bons comem bem, moram bem. Até o Joel falou uma coisa que eu achei sensacional, o Joel J, que é nosso grande amigo, né? Ele falou que tem gente que acha difícil fazer as coisas, difícil é ser pobre. Difícil é não ter dinheiro para comprar as coisas, difícil é não ter dinheiro para pagar as coisas. Então eu falo que é o seguinte, primeiro faça o que os outros não estão fazendo, simples assim. Depois tem um fator muito importante, para qualquer negócio ter sucesso, né, eu acho que o empreendedor precisa ter disciplina e foco no cliente. Tem muita gente que vai para os seus negócios e corre de problema e corre de cliente. Muitos negócios que eu tenho, eu comentei aqui sobre as 3 franqueadoras, mas eu tenho 2 negócios que surgiram através de problemas. O negócio que eu tenho, que é uma operadora de convênio, onde eu fundei o primeiro plano odontológico do país voltado à prevenção, ele surgiu por causa de um problema que eu tinha.
O brasileiro, ele não tem a cultura de ir ao dentista anualmente. Só 5% da população vai no dentista uma vez por ano. Né? As pessoas têm hábito de ir ao dentista quando tem problema. Quebrou um dente, está com dor. Isso não é saudável. Né? Em pleno século XXI, nós estamos falando de prevenção. O que eu fiz? Transformei um problema numa solução. Peguei esse problema e fundei um plano voltado à prevenção. Depois eu tinha um outro problema com um sistema na empresa. Eu não conseguia achar um sistema que suprisse as necessidades das minhas empresas. Fui lá, desenvolvi um sistema, acabei desenvolvendo uma Ferrari. Hoje eu tenho uma empresa que é a DocBiz, aproximando doutores dos seus negócios, que ela presta serviço para as minhas empresas e para o mercado de saúde e bem-estar. Então hoje eu presto serviço para outras empresas de saúde. Então eu acho que assim, esse foco e essa disciplina, mas o foco no cliente. E eu falo que a nossa energia tem que estar na solução e não no problema, Marcos. Eu vejo na tua fala, eu vejo nas aulas que você dá, tem gente que, desculpa o palavreado, fica patinando na merda. E o indivíduo não sai, sabe por quê? Porque ao invés dele estar de olho e pondo a energia dela em solucionar um problema que ele tem, ele fica ali na mimiseira, na reclamação. É muito comum, às vezes, o empresário chamar lá, quem errou? Vem na minha sala, e chama um, chama outro, fica 3 horas numa reunião, caçando o culpado do problema. E pega 90% da energia, né, procurando focar no problema, sendo que tem que focar na solução. Eu até ensino os empresários, doutora, a treinar a equipe, a dizer o seguinte, ó, quando você me trouxer um problema, me traga pelo menos 3 soluções. Né? Porque a gente tem que habituar, culturar o nosso time a fazer isso, porque identificar problema é fácil, né? A questão é trazer solução. Quando na cultura, ou seja, quando no jeito da empresa tem esse DNA, ok, aconteceu isso, o que a gente faz com isso? Porque para mim, a empresa não é sobre o que acontece com ela, é sobre o que a gente faz com o que acontece com ela. Exatamente. Você trouxe uma coisa aí, doutora, você falou, a minha rede foi a única, até onde eu sei, que não fechou nenhuma franquia, e você é varejo, você depende do fluxo na rua, você depende do paciente ir na Sorridentes, você depende do paciente lá na Geolaser. Por que você não fechou nenhuma unidade? Porque com base no que aconteceu, você não reagiu, você respondeu. Ou seja, você teve velocidade de implementação. Então, a empresa não é o que o mercado faz dela, é o que a gente faz com o que o mercado faz dela. E aí você tem excelentes histórias inspiradoras, como a sua, por isso que você é case no Meu Sucesso, case em Harvard, eu estou super feliz de ter você aqui, né? Inclusive, você vai ser provavelmente a aluna mais ilustre que eu tive até hoje no Acelerador Empresarial, né? Gente, vai pro meu caderninho de vitórias, tá? Ó, a Carla Sarni esteve aqui como aluna alguns momentos do Acelerador Empresarial, vai até subir o preço da imersão, viu? Quem ainda não se matriculou, se matricula, né? Que a gente está numa parceria cada vez mais bacana, né, doutora? E o empresário, ele também tem que ser um resolvedor de problema, e aí eu queria abordar alguns pontos em relação a isso. Mas antes, Marcos, eu quero fazer uma colocação, né? Manda ver. Muita gente olha para mim e diz assim, ela é gigante, ela já sabe tudo. E eu falo que uma coisa que o empreendedor precisa ter, gente, é o tal da sandália da humildade. Verdade. Né? O que é essa sandália da humildade? Ninguém sabe tudo, a gente está em pleno aprendizado. Depois do Covid-19, o mundo nunca mais será o mesmo. E a gente está o tempo todo desaprendendo, reaprendendo e aprendendo coisas novas. Por que eu vou estar no acelerador empresarial? Porque eu estou o tempo todo em busca de aprendizado, né? De aprendizado que agregue na minha vida, de aprendizado de alto valor. Então, quando eu vi, né, uma parte daquilo que o Marcos entregava no acelerador empresarial, eu liguei para ele e disse, Marco, quero estar na sua próxima turma. Você me dá, né, essa honra de eu poder participar lá. O Marcos falou, vem para dentro e podem ter certeza, né, que eu vou aprender muita coisa, porque quando a gente já sabe um pouco e ainda aprende mais e a gente depois coloca tudo isso em prática, não tem quem segure. E eu tenho isso, eu sou sedenta por aprendizado de altíssima qualidade. E o melhor termo é esse mesmo, humildade, né? Porque às vezes as pessoas confundem o que é humildade, né, doutora? A pessoa vê lá alguém pobre e fala, nossa, tadinho, ele é humilde. E a pobreza não tem nada a ver com humildade, né? Existem pobres arrogantes que não têm a capacidade de se colocar na condição de aprendiz.
Exato. Que é o que você vai fazer estando no acelerador empresarial, né? Nós também somos colegas em outros masterminds, que eu sou aprendiz, eu sempre estou fazendo curso, sempre estou fazendo treinamento, sempre estou reciclando. Então, tem o rico arrogante, que não quer, né? Que acha que já sabe tudo, e tem o rico humilde, que é o nosso caso, que a gente sempre quer aprender, né? Então, o exercício da humildade é muito importante para o empresário, até porque o empresário, na empresa dele, ele está no topo, né, doutora? Então, é muito fácil, às vezes, ele se embebedar na vaidade, no orgulho, na arrogância. Ele que manda, ele tem o poder de decisão final, né? E aí tem uma coisa maravilhosa de ser empresário, é que sim, você tem mais autonomia, você dá o tom do negócio, mas às vezes falta um feedback de fora, né? Falta um mentor, falta conselheiros, por isso que eu tenho meus conselheiros, você é uma delas, né? Agora, sobre a questão de resolver problema, alguns pontos. O primeiro é assim, o empresário ele tem que ter discernimento de qual é o problema que ele pega para resolver e qual é o problema que ele devolve para a equipe. Você tocou num assunto agora que eu adoro, porque é o seguinte, tem empresários que fazem o quê? Só formam miqueiros. O que é o tal do miqueiro, Marcos? É o que eu falo lá na minha empresa, né? O colaborador vem, tira o mico das costas dele e coloca o mico nas costas do dono. Isso é a coisa mais comum de acontecer. É o que você está dizendo agora. O empresário tem que saber o que é dele e o que é da equipe dele. Exato. E aí, o cara que não te traz solução e ele bota o mico nas costas do dono, depois ele fala assim, mas eu te avisei sobre isso. Não, você não está sendo pago para me avisar, você está sendo pago para me ajudar a construir soluções para o negócio e levar o negócio para um outro patamar. Eu adoro esse assunto, Marcos, adoro, porque assim, as empresas que emperram e não conseguem crescer e nem evoluir, quando você olha para a estrutura dela, o que você tem é um bando de miqueiros embaixo, né? Que são colaboradores que são treinados a colocar o mico nas costas dos acionistas. Uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas caixinhas de pergunta do Stories, doutora, e na própria imersão da cena empresarial, assim, meus funcionários dependem muito de mim. Aí eu pego e falo, parabéns, você que formou um bando de criança mimada ao invés de adultos independentes. Justamente, o cara chega com mico, você assume. E aí eu ensino uma pergunta muito prática, que é quase mágica. Que se o empresário exercitar, ele consegue transformar esse hábito de ficar pegando mico, ao invés de pegar e devolver. Que é assim, é perguntar para a pessoa, quando ela te traz um problema, usar a seguinte questão. Se você fosse eu, o que você faria? Ou seja, faz as pessoas sentarem metaforicamente na sua cadeira e bota elas para pensar. Muitas vezes o gestor, o líder, faz do funcionário um pica-pau, que é só repetição. E aí o cara não consegue pensar em inovação, não consegue propor solução, porque só vem dele. Ou um time de periquitos com a boca aberta esperando a minhoca cair dentro. Isso aí. Nossa, excelente metáfora. Assim, eu falo isso. E outra coisa, Marcos, que eu gosto muito, tá? A pior coisa que pode ter numa empresa é o tal do Jax, né? Já que você está aqui, você faz isso. Já que você está aqui, você faz aquilo. Ou seja, ninguém responde por nada, né? Você tem um bando de jaque embaixo de você que bota um mico nas suas costas e fica tudo como um periquito, com a boca aberta esperando a minhoca cair dentro. E na verdade, ninguém ganha um jogo e ninguém tem uma empresa de sucesso se você não tiver um time que entregue, um time de verdade. Total. Senão o que acontece? É o dono fazendo quando ele tem vontade, tem tempo, e a equipe esperando as coisas acontecerem. Na minha opinião, doutora, na verdade você não monta o negócio, você monta o time e o time monta o negócio. Não sei se você concorda com isso? Plenamente. Você sabe que eu fiz pós na GV, né? E foi uma coisa que eu aprendi lá. Um dos meus professores foi o Abílio Diniz, do Pão de Açúcar, né? E ele falava, fã dele. Adoro. E o Abílio falava uma coisa no curso que eu gostei muito, que é o seguinte: antes de eu montar um negócio, eu penso que time que eu vou colocar para tocar ele. Porque o que faz as coisas acontecerem são as pessoas. Tem um discurso que eu tenho e repito quantas vezes for preciso. Ouro na mão das pessoas erradas vira pó. Você pode ter o melhor produto, a melhor vitrine, o melhor tecido, a melhor marca. Você pode ter tudo do bom e do melhor. Que se você entregar na mão das pessoas erradas, não adianta é verdade. nada. O time é mais importante que a estratégia, né? E assim, os clientes são pessoas, os funcionários são pessoas,
Os acionistas são pessoas, os fornecedores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Né? Para empreender, precisa compreender a dimensão humana, e para compreender essa dimensão humana, tem a ver com o exercício do autoconhecimento. Né? Você se perceber, você se desenvolver, você está numa jornada de evolução contínua. Você já palestrou em muitos eventos, né? Tanto meu, do Acelerado Empresarial, quanto do IBC, que eu comecei do zero junto com meu pai. Sim. E sempre que você vai palestrar, você também absorve um pouquinho, né? Você sempre está com esse espírito. E eu também já tive a oportunidade de estar com a Luísa Helena algumas vezes, né? Que você comentou que vocês duas ganharam esse prêmio merecidamente, né? E a Luísa também, ela é muito curiosa, assim como você, né? Vocês são aprendizes. E eu acho que o grande líder, ele é um eterno aprendiz. E aí é um desafio, porque quanto mais você sabe e mais resultado você tem, maior a sua tendência a criar filtros de aprendizado e a criar uma certa soberba. Né? É maior a possibilidade do seu ego tomar mais conta de você, né? Doutora, como é que você faz para manter esse exercício de humildade, essa simplicidade, esse carinho? Você é tão generosa, tão parceira, tão amiga, sabe? Eu já interagi com muitos colaboradores seus, você tem uma equipe assim que é leal, que é fiel, sabe? Como é que você faz esse exercício de se manter simples, humilde e em busca de melhores resultados, já sendo uma das maiores empreendedoras desse país? Eu falo muito, Marcos, que o ego, né, ele cega uma pessoa e a ganância pode quebrá-la. E o empreendedor, ele precisa fazer um exercício que é voltar às suas origens. Então, eu sempre faço questão de voltar às minhas origens e lembrar de onde eu vim. Porque isso me faz dar valor em cada coisa que eu tenho. Porque construir é muito fácil. E assim, gente, quando eu falo em construir é muito fácil, nós podemos citar aqui milhares de marcas que eram mega famosas e referências que deixaram de existir. Acho que muito mais difícil do que construir um negócio é fazer ele perpetuar. E qual é o descuido que muitos empreendedores têm? Né, a gente pega aí, vou dar um exemplo para você, Marcos, até todo mundo aqui que é da nossa idade vai lembrar mais ou menos. Quando eu era adolescente, né, eu era de uma família muito simples, e eu queria ter uma camiseta verde-limão escrito Pacalolo, mas eu não queria uma falsificada, eu queria uma verdadeira. Já usei Pacalolo. Eu não. Lá no interior não tinha, custava caro, eu nunca pude ter nenhuma. E eu queria ter... Quando eu tinha uns 12, 13 anos, a minha avó me deu uma Pacalolo. Não, e olha, a outra coisa, Marcos, eu queria uma calça que tivesse um raiozinho na bunda escrito Zump ou M-Officer. Então, assim, a gente vê, né, produtos que eram extremamente desejáveis e marcas que... Cadê, né, a Pacalolo? Cadê a Zump, né? Cadê? Então, assim, a gente pode... citar inúmeras outras aqui, inúmeras. Blockbuster, muitas, Kodak. Tudo. Então eu falo, Marcos, que às vezes, né, se o ego ele cega o empreendedor, o que acontece? Ele para de ver as oportunidades que passam pela sua frente. E eu falo que muito mais importante do que se adaptar às mudanças é com que velocidade você vai fazer isso. Você citou uma empresa aqui agora, Kodak. Qual que foi o grande problema da Kodak? Ela estava ganhando o jogo, era líder de mercado, era uma empresa que estava vendendo o filme Amanda Rodos, com os números estrondosos de rentabilidade, né? Achou que não era o momento de mudar. Demorou demais para fazer, veio alguém e fez. E tem um ditado que eu aprendi com uma amiga que eu gosto muito, que é assim: se você não estiver vendendo, alguém está vendendo no seu lugar. Então, esse ego que a gente está falando, ele cega esse empreendedor e aí ele acha o seguinte, que ele é a última bolacha do pacote, que não tem ninguém melhor do que ele, e aí ele fecha os olhos para esse novo mundo que nós estamos vivendo e quando ele vê, ele perdeu o mercado. Quer ver que engraçado? Tem muito empresário que no final lá do Acelerador Empresarial, ou durante o Acelerador Empresarial, me procura e fala assim: Marcos, vou te confessar uma coisa. Eita. Aí eu já sei o que é, porque é muito comum. Fala: eu vi lá, você novo, eu estou empreendendo há 40 anos, eu pensei, o que esse moleque tem para me ensinar?
eu já estou aqui faturando meus milhões, estou bem sucedido. Eu vou lá, eu sei que eu não vou gostar, mas como eu tenho uma garantia, posso pedir o dinheiro de volta, eu vou lá, né? Tô indo lá, tô vendo um monte de gente indo, aí ele vai lá e quebra a cara, né? Então, que tem a ver com isso que a gente está falando, né? Às vezes, o que te trouxe até aqui é justamente o gargalo, o gap, o bloqueio, o obstáculo que te impede a ir muito mais adiante. E não é garantia de que você vai caminhar 10 anos para frente. Exato. Provavelmente nessa pandemia, você contou para mim uma coisa que a gente estava conversando antes da conversão da Gio, da Geolaser, que você estava me brifando. Você comentou alguma coisa do tipo assim, Marcos, a gente colocou um e-commerce no ar assim... 30 dias. Muito rápido. Eu desenvolvi uma plataforma de e-commerce para o meu negócio. Talvez o que eu iria demorar 2, 3 anos para fazer, eu fiz em 30 dias. Além de se adaptar, você teve velocidade, ou seja, você não ficou na zona de conforto do somente, não, até hoje a gente só fez assim, vamos continuar fazendo assim. Não, e rachamos, né? Por quê? Porque a gente começou a vender os pacotes por e-commerce e as lojas estavam fechadas. Muitas lojas depois tiveram que abrir 6 horas da manhã para dar conta da demanda de clientes para entregar os pacotes que foram vendidos. E aqui tem uma colocação que eu quero puxar uma coisa, Marcos, que é o seguinte, para muita gente, pandemia foi férias, tá? Uhum. E aí, assim, gente, desculpa palavreado, mas para muita gente, o nego ligou o botão do foda-se, ligou o outro botão que é o da Netflix, detonou com a Netflix durante a pandemia, assistiu tudo que tinha direito, sendo que foi um momento que nunca os negócios precisaram tanto dos seus donos como precisaram durante a pandemia. Acho que eu não trabalhava tanto, gente, mas eu trabalhei tanto, mas tanto, de domingo a domingo. Eu trabalhei o dobro, o triplo. Eu também. E eu compartilhei muito nas minhas lives, nos meus conteúdos, o seguinte, se tá faltando dinheiro, tem que sobrar atitude. Não o inverso, a falta de resultado não tem que te deixar na cama, tem que te deixar no campo de batalha. Você tem que olhar para o seu contexto e encontrar oportunidades, transformar dificuldades em oportunidades. Que nem a gente acabou de citar do e-commerce na Geolaser. E na Sorridentes, que em 24 horas eu montei o primeiro canal de teleodontologia do Brasil. Uau! E com isso eu conquistei 600 mil novos clientes. Então, assim, eu fui lá, fui muito rápida, muito objetiva, disponibilizei o número 0800 para a população. Através desse número eu passei a fazer pré-diagnóstico pelo telefone nos pacientes e dar orientação. Eu peguei o meu call center, que era feito por atendentes de call center, e transferi para a casa dos meus dentistas. E passei a dar atendimento de dentistas para a população, onde as pessoas ligavam, tiravam dúvidas. E outra coisa, em plena pandemia, ninguém em sã consciência vai ficar com dor esperando a pandemia passar para ir ao dentista. Pelo contrário, eu tinha a obrigação de ajudar a acudir essas pessoas para que os hospitais pudessem ficar livres para fazer os atendimentos necessários. Ou seja, eu foquei na solução, acabei colhendo os frutos disso, estou colhendo ainda, crescendo muito este ano. Eu falo a seguinte coisa, olha, para você que está nos ouvindo, tá? Toda vez que tem uma crise ou um problema, você tem que buscar continuar caminhando, nem que você caminhe um pouquinho mais lento. Se você parar, quando as coisas voltarem, você volta 10 anos para trás, 5 anos para trás, porque você tem que gatinhar de novo, para depois continuar caminhando devagarzinho, para depois correr. Se você caminha na dificuldade, quando as coisas melhoram, ou você voa, ou você corre mais rápido. E muita gente congela, muita gente estaciona. O medo congela muita gente. Aí eu falo, gente, pior que tá, não fica. Tu tá com medo do quê? Né? Eu acho que assim, se você não tentar, como é que você vai saber se deu certo ou não? Exatamente. Então, e a melhor hora sempre é agora, né? Exatamente. Por isso, talvez essa hora se chama presente, né? Eu acho que o país nunca passou, Marcos, por um momento tão propício para se empreender como está agora. Porque que visão maravilhosa. A gente está aí, a gente está com um cenário, né, extremamente promissor. Tem muita gente que me pergunta assim, eu estou pensando em empreender, estou esperando o dia D. Não, o dia D é agora, o dia D é hoje. Você está esperando o quê? Né? Você está esperando porque as crises são cíclicas, né? Elas vão e voltam. A questão é, não adianta você achar que não vai ter outra, vai. É quando vai ter outra, que vai ter, vai. E eu ainda estou fazendo uma reflexão
grande, estou compartilhando isso nas minhas lives, nas minhas palestras e quero compartilhar isso aqui com vocês. Olhem só, nós passamos aí por alguns problemas nos últimos anos. H1N1, né, que a gente toma vacina. Nós tivemos aí dengue, que eu sou do interior de Ribeirão Preto ali, da região de Ribeirão Preto ainda tem bastante dengue. Aí a gente tem uma zika, a gente tem uma chikungunya. Meu sogro morava no Nordeste, lá em Belo Jardim, perto de Caruaru, ele teve as 3 coisas, dengue, chikungunya e zika, quase morreu. E agora nós tivemos aí um coronavírus, né, que na minha visão foi o mais desafiador que nós passamos de todas as doenças. Eu não sabia como lidar nem como tratar. Só que é ilusão a gente achar que acabou, que nós não vamos mais ter problema para o resto da vida. Então, pessoal, a gente tem que se proteger, entender que foi mais um problema que nós superamos, um problema gravíssimo, né? Ainda estamos superando ele, mas a gente tem que se fortalecer, né? Porque outros virão. E se cada vez que acontecer alguma coisa, você abandonar o seu negócio, você se entregar, ou você deixar de acreditar nos seus sonhos, você volta 5, 10 anos para trás. Aí eu falo que você fica naquela situação, né? Você cresce um pouquinho, volta 10 anos para trás, cresce de novo mais outro pouquinho, volta 10 anos para trás. Eu gostei da sua expressão, patinando na merda, né? Exatamente. e merda fede, né? Não é bom ficar lá. Com certeza. Doutor, e assim, gente, só para concluir, Marcos, as pessoas perguntam para mim, né? Se eu já passei por dificuldades. Milhares. Se eu já pensei em desistir? Inúmeras vezes. Conta uma situação inusitada da sua história que você quase quebrou ou que você teve um grande problema com um fornecedor, alguém, e qual lição você tirou disso? Porque muitas vezes as pessoas veem mulheres e homens de grande sucesso como você e enxergam só a ponta do iceberg, né? Só o sucesso. Mas embaixo daquele iceberg ali tem muita coisa, né? E eu que conheço mais a sua história de perto, doutora, sei o quanto você sofreu, o quanto você teve altos e baixos, o quanto você é mais uma evidência de que a vida do empreendedor é uma montanha-russa, né? Um grande amigo que eu tenho é o Israel Damélios, ele mora aqui no condomínio, direto a gente está na academia, ele já foi lá no Giants também, mentorar os empresários, você também já foi, e a capa do livro do Israel é muito a vida do empreendedor, né? A capa do livro dele é assim, ó, empreender, a arte de se fuder todos os dias e não desistir. Adorei! Então conta uma situação da sua história, doutora, que foi assim muito marcante, e qual a lição que você tirou disso? Ótima pergunta, porque muita gente, Márcio, gosta de contar só o que deu certo. Né? Muita gente não gosta de compartilhar fracasso com as pessoas. E como eu disse desde o começo, eu sou empreendedora raiz. Eu sou uma pessoa muito verdadeira. Eu acho que eu contribuo muito mais contando para as pessoas, não só os meus sucessos, mas os meus fracassos, porque hoje pode ter muita gente passando pelo que eu passei. Primeiro, eu não desejo a ninguém o que eu já passei. Paguei um preço altíssimo por isso. Passei praticamente 2 anos quase sem ver meus filhos, porque eu e meu marido chegávamos no escritório 7 horas da manhã, saímos 2 horas da madrugada quase todos os dias, trabalhávamos de final de semana, porque a gente se meteu a fazer algo, eu digo que até foi mais eu, porque sou eu que cuido do financeiro, eu resolvi fazer uma expansão na empresa. Sorridentes está indo super bem, explodindo, os franqueados mega felizes. Eu resolvi construir 40 unidades próprias, porque eu sou as duas coisas. Eu sou franqueada e sou franqueadora. E nessa construção das minhas lojas próprias, eu fui buscar uma linha de crédito chamada Proger. É uma linha de crédito do governo, né, que você pega nos bancos, onde você dá os equipamentos como garantia. Ou seja, você não precisa ser rico e nem ter patrimônio para dar como garantia. Dia 27 de novembro de 2009, minhas clínicas estavam prontas. Os fornecedores confiavam tanto em mim e no meu marido que eles entregaram os equipamentos e ficaram esperando, como diz, né, que nem periquito com a boca aberta, esperando o banco pagar. E eu fui surpreendida com uma ligação do gerente do banco dizendo: Carla, essa linha não está disponível, eu não tenho ela mais para te emprestar e você vai ter que buscar outro empréstimo no mercado. Quando eu fui aos bancos,
pedi 23 milhões, eu acordei devendo 23 milhões de reais. O que eu tinha como patrimônio na época? O apartamento que eu morava, um apartamento de R$1 milhão no bairro, no Tatuapé, e 2 Pálios. E aí eu batia nos bancos, né? E eu perguntava pro banco, olha, estou precisando de um empréstimo em bancos privados. E aí o banco dizia, olha, nós temos uma linha de crédito aqui, mas a senhora precisa ter 150% como garantia real. Para quem não sabe o que é garantia real, é casa, fazenda, carros, motos. Aí no terceiro banco que eu fui, gente, eu virei pro gerente do banco e disse, rapaz, se eu tivesse 30 milhões, que vai dar mais ou menos os 150% de garantia, eu é que ia emprestar dinheiro para vocês. E aí eu tomei a decisão em vender a empresa, né? Falei pro meu, até eu fiz o Foco em Empreenda essa semana, quem quiser ter oportunidade de assistir, foi maravilhoso, e a Luísa falou, né, num debate comigo, ela falou que o que fez ela me ajudar, foi porque eu virei para ela e disse, Luísa, eu vou vender a minha empresa porque eu não quero dever para as pessoas, eu não quero dar o cano em ninguém, eu não quero dar o chapéu em ninguém. E aí, gente, tô lá vendendo a empresa pro concorrente, só que ninguém vende uma empresa, na época minha empresa valia 48 milhões, ninguém vende um dia uma empresa de 48 milhões. O concorrente adorou a ideia, começou a fazer contrato de compra e venda, mas eu tinha que passar o mês de dezembrão. Falei, como é que eu vou passar dezembro? Já sei, vou vender a casa. Vendi meu apartamento de 1 milhão por 800 mil, coloquei o dinheiro na empresa, paguei o 13º e o salário dos funcionários, e me preparando para entregar a empresa para o concorrente, eu vou no Palácio dos Bandeirantes concorrer a um prêmio de jovem liderança, concorri com 1.100 pessoas, e eu ganhei este prêmio, né? Ganhei o prêmio de jovem liderança no Brasil. Quando eu desci do palco, a mesa de jurados era uma mesa extremamente conhecida, tinha Viviane Sena, Henrique Meirelles, Luísa Trajano, Geraldo Alckmin, muita gente conhecida. E a Luísa saiu de trás da mesa de jurados, chegou até a mim e disse assim, Carla, amei te conhecer. Que linda a empresa que você construiu, que impacto social você está trazendo no nosso país, trazendo uma odontologia de altíssima qualidade para as pessoas por um preço justo. Vai lá no Magazine almoçar comigo. E nesse almoço eu conto para a Luísa que eu estava vendendo a empresa. E ela só me fez 2 perguntas. Se eu realmente queria vender e o que eu precisava para não vender. Eu disse para ela, eu preciso que um banco acredite em mim. Ela pegou no telefone, ligou para um presidente de um banco. Ele atualmente, hoje é até presidente da Cielo, está na presidência da Cielo. Ela falou para ele, eu estou com uma amiga aqui e eu gostaria que vocês ajudassem ela para que ela não vendesse a empresa. O banco me buscou, me procurou, a Luísa nunca pagou nenhum empréstimo para mim, não foi minha fiadora, mas eu fiz uma promessa para ela, que o banco jamais cobraria essa indicação dela. E o banco me emprestou 22 milhões para pagar em 5 anos e eu paguei em 3. Uau! 850 mil eu acordava de parcela por mês para pagar. Uau, doutora, tô arrepiado aqui, que história linda. E aí eu não vendi a empresa, o concorrente ficou brigado comigo, hoje ele é meu amigo. Na época ele ficou muito bravo porque eu não entreguei a empresa. E a gente estava conversando agora há pouco, né, Marcos? Que as pessoas me perguntam o que passou na minha cabeça com uma dívida de 23 milhões. Porque muita gente busca o que é mais fácil, né? Muita gente quer o que é mais fácil. É porque você venderia a empresa, botaria uns milhões no bolso e resolveria a sua dívida. Não, milhões eu não punha não, porque o concorrente estava comprando a troco da dívida. Mas eu recomeçaria sem um centavo de dívida. Zeraria, pelo menos. Cabecinha no travesseiro, ronquinho gostoso, sem dever nada pra ninguém. Só que aí qual foi a decisão que eu tomei? Em não viver uma vida de si. Pensem só, pessoal. Imagine eu viver o resto da minha vida pensando... E se eu tivesse tentado, será que teria dado certo? Será que eu teria conseguido pagar? Falei, eu vou tentar. E aí eu não vendi a empresa. Eu fui pelo caminho mais difícil, que era acordar com uma
corda no pescoço todo dia primeiro e eu falava para minha equipe, aqui não tem crise, aqui tem CRI, bora lá, pessoal. Vamos para cima. Faca na caveira e vamos buscar que nós temos mais uma parcela para pagar. E cada parcela que a gente pagava, a gente fazia Uf. Sensacional. E assim nós pagamos. Né? Eu falo que o meu cérebro não processa ou não. E com isso, não. E aí o mês que sobrava mais dinheiro, eu pagava do mês e adiantava as últimas, porque aí diminuía os juros. Eu vinha adiantando as últimas também. Essa parcela que você tinha, doutora Carla, ela é um incômodo. O empreendedor, ele tem que gostar de incômodo. Ele tem que gostar da zona de desconforto. Ele tem que ficar confortável no desconforto. Por isso que eu falo para o empreendedor, procura problema, procura inovação, procura canal de venda, procura parceria, liga para o teu cliente mais chato ou mais exigente, porque, e aí a gente retoma a questão do problema, né? Que quanto mais a sua empresa resolver problema, quanto mais você junto com o time resolver problema, mais você vai agregar valor para o mundo e mais você vai aumentar os seus níveis de prosperidade, a competitividade, né, da sua empresa. Marcos, e muito empreendedor fica na zona de conforto. Isso, essa era a pergunta que eu ia te fazer, Marcos. Qual é a sua visão, né, em relação a empreendedores que têm sucesso ou que já tiveram sucesso que entram na zona de conforto? Eles são tipo Garfield, né? Lembra do Garfield? Aquele, é o gatinho que vai ficando preguiçoso, vai ficando cada vez mais obeso. E é muito comum chegar esse tipo de empresário para mim, né? Ele tem lá um certo nível de sucesso, né? Já criou o patrimônio dele, já tem liberdade financeira. E ele fala, não quero mais problema. Não quero mais me incomodar. Não quero mais me incomodar. E a vida passa tão rápido, né, doutora? E eu acho que, assim, empreender e crescer é um verdadeiro ato de altruísmo, sabe? Por quê? Porque você não prospera sozinho. Quanto mais você prospera, mais o que está em torno de você prospera também. Então, hoje a Sorridentes, que tem lá suas 400 unidades, 450 unidades e não 50 unidades de alguns anos atrás, ela está ajudando muito mais milhares de vidas. Então, quando a doutora Carla prospera, ela está fazendo milhares de outras pessoas prosperarem também. Então, para mim, doutora, a prosperidade ela é o cúmulo da solidariedade. Para pensar. Quanto mais o seu negócio cresce, mais o que está envolvido no seu negócio cresce também. Você faz bem para o Brasil. Sabe qual era a minha maior preocupação, Marcos, durante a pandemia? Minha maior preocupação não era ganhar dinheiro. Minha maior preocupação era salvar meus empreendedores. Por quê? Porque atrás de um CNPJ existem pessoas, existem famílias. Hoje, indiretamente, eu gero 12 mil empregos. E aí, isso multiplicado por 13 em cada casa, nós estamos falando no mínimo de 36 mil pessoas. Um dia uma colaboradora minha disse assim para mim, doutora, me mandou um WhatsApp, quero lhe agradecer imensamente por tudo. Sabe por quê, doutora? A minha irmã perdeu o emprego, meu pai perdeu o emprego e todo mundo na minha casa está vivendo do salário das Sorridentes. Todos os dias eu oro pela senhora, pela saúde da senhora, para que a senhora continue, né, fazendo... A mensagem dela me fez chorar, porque olha só a situação na casa, né? A irmã perdeu o emprego, o pai perdeu o emprego e todo mundo sobrevivendo do meu negócio. Então, quando eu dizia para os meus franqueados, vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos passar por isso juntos, não vamos esmorecer, nenhum desafio pode ser maior do que a nossa vontade de vencer. Nós temos colaboradores, eles vivem do nosso negócio, eles têm família e nós vamos sobreviver juntos. Deu tão certo, que a gente terminou o ano com chave de ouro. Os franqueados ganharam dinheiro a manda rodo, os colaboradores, eu distribuí em plena pandemia, bônus. Em agosto do ano passado, eu distribuí bônus e em março deste ano de novo. Ou seja, além de eu ter mantido todos os empregos, eu ainda distribuí dinheiro extra para as minhas equipes. Sensacional. É por isso que eu discordo e discordo brutalmente daquela frase. O CNPJ não tem coração. Tem sim. Empresas humanas têm valuation maior, mais fluxo de caixa, mais resultado. Tem uma empresa que Empresa tem coração, é que dinheiro não aceita desaforo. Exatamente. Então, isso tem uma diferença tremenda.
Emenda. A empresa não é uma ONG, você não pode ser assistencialista, mas você também não pode ser um sanguinário, um escroto que vê as pessoas somente como números. E né? olha uma colocação que eu vou fazer aqui. Quanto mais dinheiro eu distribuo, mais rico eu fico. Uau! Entendeu? Uau, Quanto uau. mais dinheiro eu distribuo, mais... Gente, tem empreendedor que, pelo amor de Deus... É mesquinho. Né? Mesquinho. Ele não tá preocupado com o que ele tá ganhando, ele tá preocupado em não dar pro outro. Exatamente. E ele não entende que se ele bate metas e metas, e meta plus, e meta prêmio, meta diamante, meta ouro... É mais dinheiro no bolso dele e dos colaboradores dele. Deixa as pessoas realizarem os sonhos delas. É nessa mesquinharia que muitas vezes o ótimo funcionário vira concorrente. Porque o cara tá lá camelando com você há 2, 3, 4 anos, você não abre a mão para valorizar ele minimamente. Eita, que aqui eu tenho um negócio para compartilhar com vocês que eu nunca compartilhei. Manda ver, quero Olha ouvir. só. Sou todo ouvidos. Eu tenho um problema na minha empresa, Marcos. Os meus diretores pedem as contas para virarem meus franqueados. Problema bom, hein? Olha só, mas muitos, né? Carla Moruzzi, franqueada do Limão, era minha diretora de operações na Sorridentes. Melissa Tamacia, tem 8 Sorridentes, era minha diretora da Sorridem. O Leandro Amaral, tem 5 Sorridentes, era meu gerente de expansão. Os meus colaboradores pedem as contas. Eu tenho muitos franqueados que foram meus colaboradores. Agora, eu tô com 2 diretores que viraram meus franqueados. Eu disse, gente do céu, eu não dou conta desse jeito. Isso é que é legal. Olha só. Isso é muito legal. Eu formo um time, os meus diretores são espetaculares, meus gerentes, e se você faz uma pesquisa dentro do meu negócio e você pergunta para os meus colaboradores qual é o sonho deles, eles dizem de ser um franqueado do Grupo Salos. Eu falo que não tem sinônimo maior do que esse. Imagina uma pessoa... Eu tenho uma franqueada que ela tem 3 Sorridentes e uma Geolaser. Ela recebeu uma herança da família, ela catou o dinheiro e montou uma franquia minha. Isso é sensacional. Era analista no financeiro. Isso cria muita retenção, né, doutora? Muita. Então, eu digo, né, as pessoas até fazem um bom trabalho pelo salário no final do mês, mas elas só vão dar o sangue, só vão ter atitude de dono se elas acreditarem que tem um futuro muito melhor ao seu lado. Para mim, aquele colaborador que vai ser um intraempreendedor, que vai trabalhar tanto quanto você, ou quiçá mais, hoje eu tenho pessoas no meu time que trabalham muito mais que eu. Por quê? Porque elas acreditam que ao meu lado elas vão ter um futuro muito melhor. Então, você tem que se preocupar em construir a carreira, em dar horizonte de carreira, em dar perspectiva, porque senão talentos não ficam com você. E desculpa, não dá para ser egoísta, não dá para pensar, mas a pessoa tem que pensar na empresa, ela tem que pensar na vida dela em primeiro lugar, na família dela, no sonho dela. Quando a empresa é uma ponte para ela ter uma vida melhor, para ela alcançar os objetivos, aí... priorizando a vida dela, ela prioriza a empresa também, né? E é tão gratificante quando você vê as pessoas realizando sonhos, né? A gente que é empresário, eu tenho, me desculpe o palavrear também, eu tenho um tesão danado em dar promoção, em dar oportunidade. Eu me lembro de uma vendedora que eu tive, uma vez ela veio na minha sala, sentou na minha frente e começou a chorar aos prantos. E eu falei, o que foi, menina? E ela estava muito emocionada, porque no dia anterior ela tinha saído para comer comida japonesa, e aí ela postou no Facebook, na época nem tinha Instagram, e aí ligou umas 6 pessoas da família dela, falando, nossa, que legal, como que é o sabor, como que é aquilo. Ela falou, Marcos, isso é uma disrupção, não foi esse o termo que ela usou, né? Mas isso é inimaginável para uma pessoa da minha família, de onde eu venho. Então, essa pessoa ganhava uns 5 mil reais por mês em 2013, sabe? Então, olha o impacto que nós empreendedores geramos, sabe? A gente ajuda as pessoas a pôr comida na mesa, a gente ajuda as pessoas a comprarem um carro, a ter uma vida digna, a ir para o exterior, a realizações, ou às vezes se preparar para empreender também. Quando eu pergunto para um funcionário, o que você quer fazer daqui 5, 10 anos, onde você se vê? E ele responde para mim, eu quero ter uma empresa, ele ganha pontos comigo. E a maioria dos empresários já pensa, isso, cara, vai ser meu concorrente. Agora, se eu tiver na minha empresa comigo, durante 5, 10 anos, uma pessoa com um perfil intraempreendedor, ela vai me gerar um resultado danado, e eu vou gerar resultado para ela, e depois ela pode empreender comigo, inclusive, né? Ou não, se ela seguir o caminho dela, tá tudo certo.
né? A gente tem que entender que é nossa missão enquanto empresários formar pessoas. Não, e também, Marcos, empreendedor tem que fazer conta, né? Ele precisa aprender a fazer conta no seguinte sentido. Quando ele foca, né, na despesa e não distribuir nada, e ele não foca, né, na rentabilidade do negócio dele, eu gosto muito de ensinar e fazer uma conta que é assim, né? Se você tem lá uma meta de ganhar 100 mil por ano, né, e você estiver disposto a dar um percentual disso para a sua equipe, e você vai lá e coloca uma segunda meta dizendo, não, este ano eu não quero levar 100 mil de lucro, eu quero levar 200 mil, mas eu vou dar isso e mais isso para a minha equipe. E você começa a distribuir riqueza, todo mundo ganha, a cadeia inteira ganha. E você falou bem sobre o franqueado mesquinho, né? O franqueado mesquinho, ele tá muito focado na despesa, muito focado na despesa. E ele muitas vezes deixa de olhar para a prosperidade e para as oportunidades. Gente, olhar para a despesa é importante, pelo amor de Deus. Eu falo que despesa é que nem unha, tem que cortar todos os dias. Acho que a primeira coisa que eu fiz durante a pandemia foi debruçar no financeiro de todas as minhas empresas, olhar linha a linha e ver o que dava para cortar. E essa revisão linha a linha é poderosa, né? Tem que fazer de tempos em tempos, né? Você que é empresário, senta com o seu financeiro, com seus líderes e revisa linha a linha, que sempre tem um espaço para otimizar, né? Para parar a unha. Mas eu falo que o que ameaça um negócio é custo fixo, né, Marcos? Total. Assim, o custo fixo, chova pedra, chova sol, você tem que arcar. Agora, quando você fala, né, nos custos variáveis, quando você fala em distribuição de lucro, a gente está falando de riqueza, né? E foi isso que eu aprendi. Né? Eu falo que 2 coisas eu aprendi na minha vida que eu levo comigo até hoje. Com a Luísa Trajano eu aprendi uma coisa que ela disse o seguinte para mim: não se preocupe em ser a maior, se preocupe em ser a melhor. Levei isso à risca e hoje eu tenho, né, os maiores prêmios do país. Você pega a Sorridentes, a empresa mais premiada do país, 73% de mercado, como eu contei para vocês, 6 milhões de clientes e prêmios e mais prêmios. A primeira franquia do Brasil, de todas as marcas brasileiras, de tudo, de mais de 3 mil marcas, a ser case em Harvard e em Stanford, case do meu sucesso em todos os lugares, foi eleita pela Pequenas Empresas e Grandes Negócios por anos como a melhor de saúde e bem-estar do país, e outros milhares de prêmios nacionais e internacionalmente. Então, eu olhei para isso e entendi que o negócio perpetuaria se eu me preocupasse em ser a melhor e não a maior. Ela me ensinou isso, quando ela me perguntou por que eu quis fazer uma expansão tão rápida sem ter dinheiro no caixa. E o que me levou a passar as dificuldades que eu passei. E a outra coisa que eu aprendi foi com o Jorge Paulo Lemann, nós estamos falando aí do homem mais rico do Brasil. Fui tomar um café com o Jorge Paulo Lemann e fiquei com ele lá umas 2 horas conversando, né, aquele livro dele, O Sonho Grande, e ele falou uma coisa que foi incrível, né? Quanto mais dinheiro eu distribuo, mais rico eu fico. Isso é sensacional. E aí eu levei isso como premissa e comecei a aplicar isso, e é exatamente isso, gente. Quanto mais você distribui, mais rico você fica. A equipe entrega, você ganha mais e distribui um percentual para o pessoal. A primeira oportunidade que eu tive de conhecer o Lemann e fazer uma pergunta para ele, tirar uma foto com ele, foi naquela conferência em Harvard que a gente foi juntos, lembra? Lembro. Uma conferência sensacional, e quando eu vi ele, eu parecia aquelas crianças que vêm a Xuxa e cresceu com a Xuxa, sabe? É sério, eu fiquei pálido, falei, meu Deus, o que eu faço, né? Será que eu posso encostar ou não? Peço uma foto, fiquei todo estrambelhado, mais do que eu já sou, né? Realmente uma grande referência para todos nós. E no livro Sonho Grande, né, que é um pouco da biografia dele, o livro foi escrito pela Cristiane Correia, que foi editora da Exame há muitos anos, tem uma fala dele que é assim, né? Eu me tornei bilionário porque eu formei centenas de outros milionários. Como que eu traduzo isso para uma pequena ou média empresa? Você precisa de um programa de remuneração variável. Exatamente. Como eu estou fazendo no acelerador empresarial, por exemplo, desse ano, nós temos 3 faixas de metas. A meta turbo, a meta
Power e a meta Ultra Power. 3 faixas de metas, né? Faixa 1, 2 e 3. Cada meta tem 2 indicadores, que é faturamento e margem de lucratividade. Se o time bater a meta 1, nós vamos pagar 3 salários a mais para todo mundo. Se o time bater a meta 2, 5 salários. Se o time bater a meta 3, 7 salários. Então, agora em julho, a gente até fez uma ação de endomarketing, a gente mandou um box, né, para todos os colaboradores, porque hoje o meu formato de trabalho ele é híbrido, né? Então, a gente tem um escritório aqui em Alphaville, mas grande parte do time está home office pelo Brasil. Então a gente mandou uma ação para os colaboradores, né? A gente mandou aquele negócio que você coloca atrás do celular para segurar, assim, sabe? Colocar os dedos. E a gente mandou escrito assim, ó, rumo ao 7x. Então tá todo mundo com sangue no olho para gerar faturamento e lucro. Por quê? Porque quanto maior for o resultado, maior vai ser o resultado que eles têm. Então tem muito empresário que quer ter o colaborador com senso de dono, mas não dá nenhum instrumento para isso. Não dá autonomia, não dá remuneração variável, acha que o funcionário tem um capacete invisível na cabeça e vive com um porrete na mão, né? É claro que, assim, na minha opinião, doutora, às vezes a liderança ela é muito romantizada, né? Liderar não é só inspirar, valorizar, liderar também é cobrar, né? Tem que saber ser pai, tem que saber ser mãe, né? A gente tem que saber elogiar, mas tem que saber educar, ser firme, né? Mas assim, o funcionário não tem um capacete invisível para você pegar um porrete e ficar dando na cabeça dele, né? Isso de você pensar que manda quem pode, obedece quem tem juízo, está num século retrasado talvez, e olhe lá. E as novas gerações, então, vão aceitar cada vez menos isso, né? Então a gente tem que fazer uma gestão firme das pessoas, onde a gente transita, né? Eu falo no infinito, né? Entre valorizar e cobrar, as duas coisas. A gente mantém o saldo da empresa com a pessoa o mais positivo possível, né? E cuida dessa relação de maneira genuína. Né? E eu complemento, Marcos, dizendo, né, que existe uma diferença gigante entre delegar e delegar, né? A gente sabe que um dos papéis do empreendedor é delegar, que nada mais é do que ensinar, né, cobrar e checar, né? E muita gente faz o quê? O que é mais fácil, o que é delargar. Né? O delargar nada mais é do seguinte, você dá lá a missão pro cara... Se vira. E abandona ele. Depois o resultado não vem e você não sabe por quê. É porque cuidar de gente dá trabalho. Né? Você checar dá trabalho. Então, quando você delega, você dá os meios para a pessoa, como você está dizendo, né? E você checa, você valoriza o que o cara está fazendo. E aí o cara foi lá, entregou, você checou, né? E aí você tem um programa de meritocracia, como você está dizendo, e ele se sente reconhecido por aquele algo a mais que ele fez, né? Não tem como não dar certo, não tem como a empresa não crescer. Verdade, verdade. E assim, lidar com pessoas é extremamente desafiador, né? Porque pessoas mentem, pessoas erram, pessoas trapaceiam, pessoas combinam e não fazem, mas mesmo assim elas são o ativo mais importante, não só das nossas empresas, mas das nossas vidas. Então, você empresário, você tem que ter estômago. Você tem que ter estômago. Adorei essa palavra. E saber, né, que formar pessoas é igual academia, você não vai ter resultado da noite para o dia. Mas quando você constrói algumas pessoas que são seus gestores, seus diretores, seus pilares, você vai ter uma empresa mais independente, porque tem muito empresário, doutora Carla, que sofre de uma doença que eu chamo de donodependência. Eu até brinco e falo assim, ó, o Ministério Acelerador Empresarial adverte. A donodependência causa estresse, causa falta de tempo com a família, causa sobrecarga, cansaço, e nenhum CNPJ vale um AVC. Nenhum CNPJ merece um infarto. Então, assim, a gente tem que ter lucro, mas também tem que ter liberdade, tem que ter felicidade. Essas duas coisas, lucro e liberdade, tem que andar de mãos dadas. Isso é muito do meu posicionamento e da minha proposta de valor. Não é justo o empresário ele ter resultado financeiro, ele ter um suposto sucesso, porque ele fala assim, eu tenho sucesso na empresa e fracasso na família. Então você é um fracassado. Não existe sucesso pela metade. Ou você é sucesso em todos os papéis, ou você é um fracassado. Por isso que eu admiro muito você, o Janguier Diniz e grandes amigos que eu tenho que estão níveis acima de mim, porque eu sei que vocês têm muito sucesso nos negócios e sucesso na família. E isso é lindo, esse é o sucesso verdadeiro. Meu marido fala uma coisa, Marcos, né? Para quem não conhece meu marido, Kleber Soares,
E ele, ex-militar, eu convenci meu marido a sair do exército, a vir trabalhar comigo. Você é persuasiva mesmo. Você é alta astral, energia, você é demais. O meu marido fala que é utopia a gente achar que, né, que se a gente não estiver bem na empresa, nós vamos estar bem na família. Acho que é importante a gente encontrar o equilíbrio das coisas. Acho que quando a gente encontra o equilíbrio, né, profissional, o equilíbrio pessoal, tudo que envolve família, tudo, e o equilíbrio financeiro, acho que essas três coisas andam juntas e nos fazem ter uma vida mais leve e mais feliz. É triste quando a gente vê, por exemplo, um empresário, um empreendedor escravo do dinheiro, né? Ele não se dá o direito de usufruir aquilo que ele construiu. Eu trabalho muito, gente, eu trabalho pra cacete. Tem dia que eu trabalho 18 horas, mas eu aproveito muito. Eu adoro festa, adoro viajar. Eu sempre tô babando nas suas viagens. Ô, meu amigo, eu tô querendo copiar uma tua agora recente. Eu já cheguei aqui te perguntando. Mas assim, claro, eu não queimo dinheiro, Marcos, eu não desperdiço. Até porque ele não aceita desaforo, como você falou. Com certeza, mas assim, eu não sou escrava do dinheiro, né? Eu não rasgo dinheiro. Se eu tenho vontade de comer um negócio, eu vou e como mesmo. Adoro comer, tá, gente? Eu também. Eu tô queimando umas 2.000 calorias por dia de atividade física, musculação e tênis. Aí o pessoal pergunta, né? Por que isso? É missão, é propósito, é inspiração, mas no fundo mesmo eu vou revelar. É só para poder comer mais. Você sabe que comer é bom demais, doutor, cara. Você sabe que no Foco Empreenda agora, né? Que a gente fez no Foco Empreendedor essa semana, no meu debate com a Luísa, eu falei, Luísa, os jornalistas me perguntam se eu sou sua filha. Porque eles dizem que eu pareço tanto com você, o jeito de falar, tudo, de se expressar. A Luísa falou, Carly, nós somos gordinhas, né? Eu falei, a gente adora comer, né, Luísa? Então é isso. Eu falei, olha, acho que é importante as pessoas, né? Por isso que eu acho que é importante as pessoas fazerem curso, elas se aperfeiçoarem, elas estar abertas por novo. Porque, gente, o empreendedor é muito solitário, né? E nós temos um fardo para carregar. Só que quando a gente faz o que a gente ama, o trabalho vira diversão. Verdade. Então você pode ter o teu negócio como um sacrifício, né? Tem gente que vê cliente e vê negócio como castigo. Uhum. Eu vejo cliente e negócio como bênção. Né? Para mim, cliente é a coisa mais abençoada que tem, porque são eles que pagam o meu salário. Até porque quando ele compra algo de você, ele tá te abençoando com o dinheiro dele. Com certeza. Ele tá falando, sim, eu acredito em você. Isso é muito profundo, né? Não sou eu que né? É eu que tenho que agradecer o cliente por ter me escolhido. Ele poderia ter escolhido qualquer outro. Então, eu acho que isso que a gente mentaliza, isso que a gente profetiza, isso que a gente acredita faz uma diferença violenta, né? Quando eu vejo lá a gente batendo o recorde dos recordes, né? Eu falo, meu Deus, gratidão aos meus clientes por nos darem mais essa oportunidade de poder estar devolvendo a visão para eles, transformando sorrisos e trazendo bem-estar para a vida das pessoas. Agora tem gente que fica puto. Marcos, eu tenho uma assessora que é a Beatriz, meu braço direito, ela me auxilia nas redes sociais, porque às vezes eu recebo muita mensagem durante o dia, ela me ajuda a filtrar e depois me passa as coisas importantes, mas à noite eu que cuido, né? Então, quando eu vejo uma pessoa entrando lá no meu direct, no meu Instagram, diz, doutora, quero muito montar uma franquia sua. Eu olho para aquilo e digo, coisa boa, né? Mais um cliente para mim, mais um proxy para ser meu franqueado. Tem gente que vira e diz assim, encheção de saco 10 da noite. Para mim não é encheção de saco nenhuma, não. É bênção, é gratidão. Então, você que está nos ouvindo, olhe os seus clientes como algo bom, como prosperidade, né? E não como castigo, não importa a hora que ele te procure. E às vezes o empreendedor, ele não tem esse carinho com o cliente, porque tem uma lorota que é dita no mercado, que é assim, vou empreender, porque aí eu não vou trabalhar para os outros. O empreendedor é o que mais trabalha para os outros, porque o empreendedor, ele é um garçom, ele tem que servir os clientes, os funcionários. As pessoas pensam, o empreendedor manda no nariz dele. Quem dera, né, doutora? A gente tem milhares de chefes que são os nossos clientes, a gente tem milhares de pessoas que a gente tem que servir, porque muitas vezes a gente tem que assumir uma perspectiva que é o seguinte, não é o seu funcionário que trabalha para você,
É você também que trabalha para ele. Senão você fica numa relação muito top-down, muito manda, obedece, e você não desce, não se põe no mesmo nível, não serve. Às vezes eu estou com colaboradores da minha equipe, enfim, vou no restaurante, e eu faço questão, às vezes, de ir lá na cozinha, pegar o prato e servir e falar, eu quero servir vocês também. Para a gente ter uma relação genuína. É claro que nos momentos de decisão vai vir a minha voz de comando, e quando precisar puxar, dar o tom, né, educar, eu vou assumir a posição na qual eu tenho que assumir, mas a gente está junto aqui, somos pessoas sofrendo, amando, aprendendo, né, no mesmo barco, por uma mesma missão. A nossa missão no Grupo Acelerador é acelerar o Brasil, transformando empresas comuns em empresas extraordinárias. Eu tenho um orgulho danado e os resultados que a gente está construindo são maravilhosos, incríveis. Marcos, eu conheço muita gente que já fez o empreendedor, né, com você, e que a pessoa saiu de um ponto A para o ponto B, mais. Acho que você tem mesmo que se orgulhar disso, porque eu acho que é importante né, você continuar subindo esses degraus e arrastando tanta gente com você. Porque sucesso é bacana quando a gente chega lá em cima e tem um monte de gente com a gente. Eu sigo muito o modelo do Boticário, poucas lojas com muitos franqueados. Isso é lindo, isso é lindo. Hoje eu tenho, né, franqueados que entraram com uma única loja comigo, começou com uma única Sorridentes, este ano vai faturar 100 milhões de reais com 45 unidades, eu tenho lá o depoimento no Foco Empreendedor. Uau. Quer dizer, a pessoa ficou rica junto comigo, mas eu também tenho aquele que ganha dinheiro com uma única loja. Agora, que graça tem, né, você, tudo bem, sem falar no quanto isso respinga ao nosso redor. A minha família e a família do meu marido é muito humilde. Né? Então, à medida que você melhora de vida, você acaba melhorando a tua vida como um todo e de quem está ao seu redor, né? Você não vai sozinho. Então, acho que aí é que a gente tem mais prosperidade ainda. E negócio bom é bom quando é bom. Para mim, bom para o meu franqueado, mas principalmente para o meu cliente. Se as 3 pontas não estiverem fechadas, você pode ter certeza que o negócio não é próspero. E tem uma coisa importante que eu quero dizer aqui para vocês e que eu falo muito, tá? Muita gente tem negócio e não consome o que vende, Marcos. Isso para mim é o fim do mundo. É assim, imagina, vamos lá, eu tenho uma rede clínica de odontologia. Eu, meus filhos e meu marido tratamos na Sorridentes. Por quê? Porque eu acredito no meu negócio e ele tem que ser bom para mim, porque se ele não for bom para mim e para os meus filhos, ele não é bom para os outros. Às vezes eu faço essa pergunta para as pessoas. Escuta, você compra o que você vende? Eu não. Mas por quê? Ah, porque é ruim. Pera lá, é ruim e você vende para os outros? Então eu falo que negócio bom é quando, para começar, ele tem que ser bom para você. Legal. Eu faço uma provocação parecida, que eu pergunto assim para o empresário: você lidera bem os seus funcionários? Ele fala: eu lidero. E aí eu faço uma seguinte provocação: se você estivesse no mercado de trabalho, com o potencial e o talento que você tem, você de verdade escolheria a sua empresa e você como chefe para estar lá? Eita! E aí ele... Gostei! Né? Porque... Aí o cara arrega o olho desse tamanho e fica pensando... Exato. Vixe, complicou. Complicou, né? Não tenho tanta certeza assim. Porque liderança, para mim, é otimizar o retorno sobre o investimento da folha de pagamento. Produtividade é sinônimo de lucratividade. E muitas pequenas ou médias empresas, elas têm um gargalo muito grande de gestão de pessoas. Falta práticas baratas, simples e efetivas para valorizar o time, para engajar o time, para puxar o time. E sabe o que eu vi em muitos momentos aqui nessa nossa conversa, doutora Carla? Na minha frente, uma grande líder. Porque você injeta energia, você dá o tom, você vende o futuro, né? Você convoca as pessoas para vir junto com você, né? E esse é o papel do líder, né? É trazer as pessoas junto com ele. Eu queria que você falasse um pouco mais, para a gente caminhar aqui para fechar, né? Como é a doutora Carla liderando, né? O que você acredita sobre liderança? Como é o seu jeito de liderar? Né? Navega um pouco nisso para mim, porque eu vi uma grande líder na minha frente aqui várias vezes, em todas as vezes que eu interajo, eu sempre, mais do que o que você fala, eu te observo e sempre fica uma lição para mim de uma grande líder na minha frente. Eu acredito na liderança pelo exemplo e não pela fala, tá, Marcos? Eu falo que liderar é como criar filhos. Né? Se você vira para um filho e diz o seguinte: não joga lixo na rua, e você abre
o vidro de um carro e joga uma lata de cerveja para fora, eu falo que é uma liderança extremamente negativa. Você fala uma coisa e faz outra. Então, liderar para mim é pelo exemplo. Então, você dissemina cultura, o líder é quem dissemina cultura dentro do seu negócio e dá exemplos daquilo que ele gostaria que acontecesse lá dentro. Qual seria a postura das pessoas, a visão, os valores, para que todo mundo compartilhe do mesmo sonho e dos mesmos valores. Marcos, eu vou abrir meu coração para todo mundo aqui. Não é fácil trabalhar comigo. Eu falo que eu trabalharia comigo, né? Eu falo que quem trabalha comigo não fica desempregado. Até brincam no mercado e falam que se trabalharem para mim ou para o Carlos Martins da Wizard, tá aprovado. Que eu já ouvi essa brincadeira Vamos umas saber, 2, 3 vezes. Já vou falar pro meu RH, vamos Não, eu caçar. nunca falei isso pro Carlos Martins, sou muito amiga deles, dos filhos dele, do Lincoln e do Charles, mas eu já ouvi isso de algumas pessoas, porque eu sou extremamente exigente e perfeccionista. Só que o maior ativo que eu tenho no meu estilo de liderança é a transparência. Ninguém na minha empresa é mandado embora sem saber o porquê. Ninguém. Porque eu chamo as pessoas, eu oriento, eu ensino, eu mostro que não está funcionando. Isso, Marcos, olho no olho, né? Eu faço a pessoa entender que aquele caminho que ela está seguindo não é o melhor. Como você disse, né? Existem inúmeros tipos de pessoas. Tem gente que mente, tem gente que esconde os erros, tem aí... Mas 99% das pessoas são muito boas. E outra coisa, tá, gente? As pessoas não saem de casa para errar, elas saem de casa para acertar. E todo mundo erra. Mas você quer ver uma coisa me tirar do sério? Não é a pessoa errar, ela é esconder o erro. E eu descobrir de outra forma. Porque eu acho que assim, o erro, quando ele acontece, se ele é resolvido rápido, de forma eficiente e com agilidade, você mata o problema na raiz. Quando você esconde o erro, ele tende a crescer e ficar muito maior do que deveria. Então é isso, todas as vezes que eu contrato alguém, eu chamo na minha sala, principalmente a liderança, e eu digo para eles, olha, não tem nenhum problema aqui em errar, eu só quero que você me traga o erro. Porque você pode ter certeza que eu sempre vou ter uma carta na manga, né? Ou compartilha comigo a forma com que você está resolvendo o erro. O que não dá é para ficar sentado em cima. Então eu gosto dessa transparência, né? Eu gosto de ter esse ambiente, né, onde as pessoas podem colocar o seu posicionamento, onde as pessoas podem colocar a sua visão, onde as pessoas podem colocar os seus erros, e aí a gente discute ali em busca da solução. Então é isso, não sou nenhum anjo, né? Sou muito justa em todas as minhas atitudes com as pessoas, e o meu maior ativo é a transparência. E tem que ser exigente, né? Como eu havia comentado aqui nessa conversa, em alguns momentos a liderança é muito romantizada, né? Como se fosse só inspirar, amar, e as pessoas querem exigência. Uma vez eu estava batendo um papo com o Roberto Justus, né? Porque meu pai já foi conselheiro do aprendiz, a gente tem uma certa proximidade, ele já foi no Giants também. E ele falou um negócio para mim interessante. Ele falou assim, Marcos, eu sempre estou naqueles rankings de líderes mais admirados pelos jovens no Brasil. E qual que é a visão que as pessoas têm de mim? De um cara exigente. Como que eu tô lá no aprendiz? Exigente. Errou uma vírgula, pá! Esse é o justo. Pensou Sim. em justo, pensou em exigência. E com essa característica, ele está no ranking dos líderes mais admirados pelos jovens. Então as pessoas querem exigência. Não, ninguém gosta de líder fraco. Porque elas sabem que a exigência pode produzir nelas a excelência. Agora, você vai ter que saber no seu processo seletivo separar o joio do trigo, trazer as peças certas, pessoas que suportam pressão, que vão ser valorizadas ao suportar essa pressão para caminhar e crescer junto com você, né? Olha, se não entregar no meu time não fica, né? Então assim, não adianta vir com lesco, não adianta vir com mimiseira. Então assim, vamos lá, né? Até para as pessoas que estão aqui com a gente entender um pouquinho, Marcos.
Minha empresa é movida a planejamento e orçamento. Então, que é o que você também ensina bastante. Então, vamos lá. O meu líder faz o orçamento, o planejamento e me apresenta. Foi ele que me disse que ele ia entregar aquilo. Foi ele que me apresentou. Né? Eu ainda questiono. Certeza que esses são os números? Você não quer fazer nenhuma mudança? Não, é isso mesmo que eu vou entregar. Ok, estamos no jogo. Você dá espaço para negociar o número e consensuar. Agora, na hora que bater o martelo... Exatamente. Se tem uma coisa que eu detesto, é gente mimizenta. Que é o seguinte, né? A pessoa fica criando artifícios e historinhas para justificar a não entrega. E você olha e diz assim, não tem motivo para não ter acontecido. E aqui eu quero compartilhar uma coisa que pode ajudar muitos empreendedores que estão nos assistindo. Quando a pandemia começou, eu tinha uma meta bem arrojada em 2020. Só que assim, né, eu não sou lesada, eu tenho consciência, né, de tudo que a pandemia trouxe, todos os desafios. Chamei meu time no auditório e disse, pessoal, eu entendo as dificuldades, mas eu também entendo o time que eu tenho. Eu sei a capacidade de vocês. Eu tenho uma proposta para fazer. Nossa meta é extremamente arrojada. É quando vocês comecem a receber bônus. Eu revi a meta e se vocês me entregarem pelo menos 10% de crescimento para cobrir a inflação, eu começo a distribuir bônus. O que aconteceu? Durante 2 meses de pandemia, a gente perdeu 35 milhões de faturamento, retomou, a gente começou a bater meta e buscar o déficit, bater meta e buscar o déficit, bater meta e buscar o déficit, terminei o ano com chave de ouro. Ou seja, eles entregaram a meta arrojada. Só que qual foi a cereja do bolo? Passar a entregar após a inflação. Ainda eu coloquei, ó, acima de 10% de crescimento, tá valendo, vocês já estão ganhando junto comigo. Agora, o que não dá para distribuir prejuízo. Eu ganho, vocês ganham junto comigo. Eles entenderam o recado e, ó, mandaram ver. Lições aí, regras do jogo clara. Muito. Negocia as metas, puxa o time, distribui prosperidade, muito do que a gente falou aqui, né? Doutora Carla, pra gente fechar, eu tenho uma pergunta provocativa. Eita! Preparada? Vamos ver se eu dou conta de responder, hein? Eu acho que eu perguntar pra você preparada não faz sentido. Eu acho que Deus te mandou pro mundo e falou, essa mulher tá pronta. Não, vou ver se eu sei. Eu te admiro demais, viu, doutora? Gratidão pela sua amizade, pela sua mentoria, por ser essa pessoa tão especial que abrilhanta todos os espaços que você tá, né? Eu já convivi com você em inúmeras situações e é sempre demais, sempre inspirador estar perto de você, tá? É o seguinte, pergunta. Qual é a pergunta que eu ainda não te fiz, que eu deveria ter te feito, que a resposta vai gerar uma reflexão, vai gerar um aprendizado, vai gerar um direcionamento para os donos de pequenas e médias empresas que estão nos assistindo? Eu vou recapitular. Santo Pai. Qual é a pergunta que eu não te fiz, que eu deveria ter feito, para abrir espaço para você trazer uma resposta final aqui para todo mundo? Deixa eu refletir aqui. O que eu não te falei que pode agregar bastante? Aí transforma essa resposta numa pergunta. Ou seja, qual a pergunta que eu não te fiz que eu poderia ter te feito? Eu deveria ter te feito. Ele podia ter me dado um spoiler, assim, sabe? Antes de começar a gravação. Deixa eu puxar aqui que tem tanta coisa. Mas acredito, Marcos, que eu acho que uma coisa, né, que é o que a Carla de hoje tem de diferente da Carla de 25 anos atrás. Então, peraí. Doutora Carla, acabei de ter uma iluminação divina aqui. Me veio um insight poderoso. O que a Carla de hoje tem que a Carla de 25 anos atrás não tem? Olha só, pessoal. O melhor dos mundos seria, né, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje há 25 anos atrás. Com certeza eu teria errado muito menos. Mas muita gente deixa de empreender, ou deixa de crescer, ou alavancar, ou expandir os seus negócios por medo de falhar ou de errar. Tem gente que se preocupa muito com o ego, com a vergonha. Ah, mas se eu errar, como é que eu explico para minha família? Ah, se eu falhar, como é que eu fico perante os meus amigos? Eu gosto de dizer que a gente não tem que ter medo de errar, porque errar faz parte do aprendizado.
Já errei várias vezes, mas eu muito mais acertei do que errei. Então eu falo que o meu saldo é extremamente positivo e é assim que eu quero chegar ao final da minha vida. Então, a mulher de hoje, de 47 anos de idade, é muito mais experiente, muito mais preparada, né? Tem muito mais conhecimento e muito mais visão de negócio. Isso é excelente, mas eu também tenho que me policiar numa questão que é: quanto mais conhecimento você tem, mais exigente você fica e mais burocrático. Então hoje eu tenho tamanho conhecimento que eu preciso me policiar para que as minhas empresas não percam um negócio chamado velocidade. E vou repetir o que eu disse para vocês aqui durante um período da nosso bate-papo. Muito mais importante do que fazer as mudanças que são necessárias. Por quê, Marcos? Todo empreendedor, a maioria sabe o que tem que ser feito. Verdade. A questão é com que velocidade você vai fazer. Porque se você demorar demais, pode ser tarde demais, ou para você salvar o seu negócio, ou para ele expandir. Passou. Alguém já passou em cima de você como um rolo compressor. Então é isto. Minha mensagem final para quem está nos ouvindo, nos assistindo: a economia está retomando, a onda da economia ela está retomando. E aí, você vai surfar nessa onda ou vai tomar um caldo, né? Se não a sua empresa, qual empresa que vai surfar essa onda? Então a hora é agora, vamos para cima, pega tudo isso que a gente falou aqui, ó, se inspira, mas mais do que se inspira, transpira, implementa coisas no seu negócio. Doutora, a gente fecha aqui o Pode Acelerar com um ritual. Eu falo assim, pode, e você fala acelerar, com bastante energia. Fechadíssimo. Tá? Imagina todos os seus franqueados, todos os seus funcionários, seus 6 milhões de clientes lá, e aí você solta um acelerar, tá bom? 3, 2, 1, pode! Acelerar! Aê!